O sermão dessa manhã está intitulado como Três Gerações. E eu queria, antes de iniciar essa mensagem, reforçar duas coisas aqui a vocês. Primeiro, na verdade, reforçar uma e fazer um apelo a vocês aqui. A primeira reforço que eu quero fazer é com relação ao nosso protocolo de segurança. Nós aqui estamos seguindo todos os padrões protocolares para manter o nosso culto o mais seguro possível. Que sentido? Nós agendamos, você que está aqui sabe que tem que agendar para estar aqui, nós temos um limite de pessoas, nós temos, na entrada você tem a medição de temperatura, você também tem o álcool em gel sendo distribuído, além de ter na entrada, você tem nos corredores, no banheiro você pode também encontrar, além de, claro, no banheiro você poder lavar as suas mãos com água e sabão, e o uso de máscara. E a gente reforça que você tenha o cuidado enquanto você estiver aqui assistindo e vir aqui à igreja, para que a gente possa realmente ter o máximo de segurança possível. Então, peço a vocês e agradeço, na verdade, também, você que já está seguindo todo esse protocolo e por você estar aqui presencialmente, a despeito da situação que nós estamos nos passando, né? Segundo ponto queria fazer um apelo aqui para que você possa, você que pode doar sangue, você procurar o IEB, que fica ali na Mauriti, entre João Paulo e Almirante Barroso, no número 3164, para doar sangue, para ajudar o nosso irmão João Barros. Ele, essa semana, nos procurou, solicitou esse pedido, porque ele precisou passar por um procedimento no hospital, e ele precisa que algumas pessoas doem lá, porque ele usou uma certa quantidade de sangue e precisa ser reposto no banco de sangue. Então, geralmente, quando é assim, alguém pode ir lá dar o nome da pessoa, olha, eu vim aqui doar sangue no nome do João Barros. E aí a pessoa vai lá e vai colocar como se fosse pagar essa dívida ali do irmão. E como o próprio Cristo nos ensinou, doando a vida por nós, né? E a Bíblia diz que se nós pudermos doar, inclusive doar a vida, e sangue é vida, que nós possamos doar pelo nosso irmão. Eu faço um apelo, você que pode, procure ali na rua Mauriti, na Travessa Mauriti, melhor dizendo, 3164, e você dê o nome do irmão lá, e você pode fazer a doação para que seja sanado aí essa quantidade de sangue que precisa ser doada. Se eu estiver bem essa semana, eu possivelmente eu e minha esposa somos doadores, sempre a gente faz isso, então você que pode, né, que está dentro aí dos parâmetros aceitáveis para fazer essa doação, você procure lá, nosso irmão querido João Barros agradece, e nós também agradecemos em nome dele. Disto posto, queria passar para a mensagem dessa manhã. Quero ser aqui o mais pontual, preciso possível nessa mensagem. Então peço que você tome muita atenção. Vai ser um pouco didático aqui, as cadeiras estão aqui por um motivo. Então peço já que possa projetar, por gentileza, os slides. E nós vamos falar sobre isso. O ano passado, 2020, em meio a tantos acontecimentos que nós tivemos, uma coisa me chamou a atenção. Ali no Chile, você talvez que acompanhou os noticiários pôde acompanhar que houve uma certa revolta popular e algumas igrejas foram depredadas, atacadas, queimadas. Aqui está uma das notícias, né? Imagem da igreja de Assunção, localizada em Santiago do Chile, que foi queimada e saqueada. A igreja foi completamente destruída. Não sei se você lembra desse episódio do ano passado. Trouxe aqui algumas imagens para refrescar a memória, você que assistiu, você que não assistiu, para que você fique sabendo. Isso aqui foram pessoas que invadiram as igrejas, atearam fogo nas igrejas. E aqui eu não estou querendo falar da questão só dos motivos por trás, porque isso aqui é algo pontual. Isso acontece o tempo inteiro ao redor do mundo. O povo de Deus, a igreja de Deus, quando eu digo igreja de Deus, eu estou falando de uma igreja invisível, não só do povo adventista, estou falando de um cristão que é fiel a Deus, que está servindo a Deus em algum lugar no mundo e que é perseguido por conta disso. Então essas são as imagens de pessoas que além de estarem lá dentro fazendo isso,
registraram isso e postavam como se fosse algo comemorativo. Essa foi uma imagem que ficou emblemática dentro desse momento, né? Uma moça lá, quando estava vendo tudo pegando fogo, ainda estava comemorando dentro dessa igreja. Foi uma cena assim realmente triste de ver e acompanhar. Mas como eu falei a vocês, isso não é exclusividade dessa situação, não é algo pontual. O tempo inteiro, cristãos estão sendo mortos ao redor do mundo, executados porque servem a Cristo. Nós temos a grata felicidade de ter liberdade para adorar a Deus, de poder vir a um lugar tranquilo, a um lugar com liberdade para abrir a Bíblia, estudar, falar no nome de Cristo, dizer eu sou cristão e ser bem visto por isso. Mas não é a realidade ao redor do mundo, pelo menos em todos os lugares. E aí eu fui fazer uma pesquisa, e talvez alguém já se preocupou com isso, para saber o que tem acontecido com as igrejas ao redor do mundo, né? E uma coisa também me chamou a atenção. Essa aqui foi uma pesquisa que eu fiz, digitando no Google mesmo, e eu pesquisei assim, igrejas cristãs ao redor do mundo que não são mais igrejas. Uma frase assim que eu coloquei, não recordo agora exatamente. E aí surgiu vários links, né, para você clicar. O primeiro link está escrito assim: será que museus de arte viraram as igrejas dos últimos anos e tudo? Aí o segundo vem: por desuso, igrejas na Holanda viram cafés, museus e até bares. E aí os outros textos também vão ser sempre nessa mesma direção. Aqui é uma manchete de um site, diz assim: por desuso, igrejas na Holanda viram cafés, museus e até bares. Eu trouxe aqui algumas imagens para você acompanhar. Isso aqui é uma igreja gótica na Holanda, que foi transformada em uma cervejaria. E aí as pessoas estão aí, não sei se você está conseguindo ver bem, estão numa espécie de pub, de bar ali, onde um dia foi um lugar de adoração a Cristo. As pessoas estão ali tomando bebida alcoólica. Essa é uma outra igreja também na Holanda que se foi transformada em uma livraria. E essa é uma manchete que você pode, ao pesquisar, encontrar dizendo o seguinte: conheça as igrejas centenárias que viraram cervejaria, livrarias e boates, sobretudo nessa região da Europa. Você vai encontrar muitas igrejas que se transformaram nesse tipo de coisa, tipo de lugares, né? As igrejas se transformaram em várias coisas ali, foram transformadas em várias coisas. Eu vi uma em que se transformou tipo um parque de esportes radicais. Colocaram halfs de skates, aquelas rampas, né, de você descer ali, para skate, para patins, para cross. Igrejas se transformaram em diversas coisas. E talvez para nós, brasileiros, isso é chocante, porque aqui você não conceberia pensar isso. Que pense você, imagine você, que a Igreja do Marco, a nossa igreja, daqui a um tempo, daqui a 100 anos, se transformando em um lugar diferente. E agora, com todo respeito a essa questão de outras religiões, mas se transformando não só, você pode pensar, imagine que deixasse de ser uma igreja cristã, mas se transformasse em uma mesquita, por exemplo, ou um lugar do culto do candomblé. Você consegue pensar nisso? Não, é verdade, eu concordo. Maria José que está por aí, em algum lugar. A gente não pensa nisso. Pense você que é pai, você que é avô, os seus netos deixando de adorar a Deus e se transformando em satanistas. Você consegue parar para pensar nisso? E se você, daqui com o tempo, viesse a esse lugar de culto, e você entrasse aqui e encontrasse um outro ambiente, não esse ambiente de adoração a Cristo. Talvez alguém pode pensar assim: pastor, isso não é concebível, eu acho que isso não vai acontecer aqui. Mas isso já aconteceu na história do povo de Deus. E eu queria te convidar a ver um texto comigo no livro de Juízes. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2, verso 7. Porque é bem verdade que também, aquelas pessoas que fundaram aquelas igrejas ali na Europa, eles nunca pensaram que seus netos um dia, ou bisnetos,
estariam fora da igreja e as igrejas que eles fundaram não serviriam mais para adoração e culto ao Deus. Então, quero nessa manhã que você pare para pensar nessa possibilidade de realidade. E lê-se comigo aqui, capítulo 2 de Juízes, no verso 7, que diz o seguinte: Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Dê uma pausa aí, por gentileza. O que está acontecendo nesse contexto? Josué, servo de Deus, homem fiel, o discípulo de Moisés, homem fiel, final da sua vida, povo fiel a Deus. Enquanto Josué estava vivo, o povo estava fiel a Deus, porque foi uma geração que viu os milagres de Deus. Josué viu o mar se abrir, Josué viu as pragas caírem no Egito e Deus livrar o povo dele. Josué viu a água sorver da rocha. Josué participou de todas essas atividades com o povo de Deus. Josué ele não tinha apenas a visão do que era Deus, mas ele teve a experiência real de quem era Deus. Ele viveu, ele conhecia Deus pessoalmente. Esse era Josué. Mas veio uma segunda geração após Josué, e a Bíblia diz que eles também continuaram fiel a Deus. Continuaram fiéis. E aí o que acontece? Surge uma terceira geração. A segunda geração também acompanhou alguns acontecimentos de Deus, mas essa segunda geração já não tinha a mesma experiência da geração de Josué, daqueles anciãos que conviveram com Josué. Porque agora eles só ouviam o que Deus havia feito. Ouviam da boca daquelas pessoas que haviam passado por isso, mas eles não vivenciaram aquilo. Então eles tiveram dificuldade de passar para uma terceira geração o que era uma experiência real com Deus. Isso, e aconteceu, que nós lemos aqui no verso 10. O verso 11 vai dizer o seguinte, você pode acompanhar comigo. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após os outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Eles foram adorar demônios, porque Baalins eram falsos deuses, mas eram deuses que a Bíblia vai falar em outros contextos, que eram os próprios demônios. Então, a terceira geração, após Josué, já estava adorando a próprios demônios. Mas Josué tem uma frase emblemática, que se você acompanhar comigo, aí você vai ver. No próprio livro de Juízes, no capítulo 24, verso 15, você pode ler aqui comigo, para nós ganharmos tempo, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, Josué já estava com um problema ali no meio do seu povo, enquanto ele estava vivo. Aí ele diz: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Homem fiel, Josué, homem fiel. E eu queria que você notasse essa frase. Nós ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Josué é um homem fiel, e agora eu queria que você entendesse o motivo pelo qual eu pedi para colocar essas cadeiras aqui. É o seguinte: nós temos 3 cadeiras aqui à frente. Essa primeira cadeira, eu quero intitular como a cadeira do compromisso. Pessoas que durante a história do povo, da humanidade, do povo de Deus, foram pessoas que sentaram nessa cadeira, na cadeira do compromisso. Josué foi esse homem, foi um dos homens que sentou nessa cadeira. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A segunda geração, após Josué, foi uma geração, como eu falei há pouco, que não tinha
a mesma intimidade com Deus. E sentou nessa segunda cadeira, que eu intitulo a cadeira do comodismo. Cadeira do compromisso, repita comigo. Compromisso. Pode falar mais alto? E essa é a cadeira do comodismo. Pode falar mais alto? Essa geração, quando passava por um problema, pensava assim: eu preciso de oração. Então eu vou até meu pai pedir para ele orar por mim. Eu vou até minha mãe pedir para ele orar por mim, porque o meu pai e a minha mãe são homens e mulheres de oração. Essa geração. Não tinham mais intimidade com Deus. Eles terceirizavam o seu relacionamento com Deus. E essa geração gerou a terceira geração, que é a geração mais problemática, que é a geração da crise. Crise, repita comigo agora. Essa geração é a geração do? Essa segunda é? E a terceira? Essa geração, a geração da crise, ela não sabe mais em que crer. Ela só sabe em que ela não acredita. Mas ela não sabe por que os pais falam em Deus. Porque elas nem sabem mais realmente se Deus existe. Ela não tem noção mais desse tipo de coisa. São pessoas que estão numa crise existencial tão grande que elas não estão só afastadas da igreja, que elas, de fato, elas se afastaram por completo da família, de Deus, porque elas olharam para a segunda geração, a geração do comodismo, e não viram experiências reais com Deus. E essa é a geração que, quando se afasta de Deus, elas vão tão longe que elas chegam a adorar aos próprios demônios. E, de fato, não existe ateísmo, porque, de alguma forma, todo mundo tem um Deus. Às vezes o Deus é o dinheiro, às vezes o Deus é o próprio ego, ela quer ser adorada. Ela só é ateia do Deus da Bíblia, mas ela tem algum Deus em quem ela adora. E essa geração é a geração que está vivenciando isso. Está vivenciando. E eu queria abrir um parênteses para dizer o seguinte: não quer dizer também que às vezes você seja uma pessoa fiel a Deus, que você esteja aqui na cadeira do compromisso. E isso garanta que a segunda geração e a terceira geração, ela vai ser uma geração abençoada e que vai seguir a Deus. Você pode dar o exemplo e tudo, mas você tem uma história no capítulo 15 de Lucas que diz que o pai tinha 2 filhos, e um acabou fazendo algo errado e o outro também estava ali, mas estava meio que perdido. Isso não tem que ver só com o que você faz. As pessoas também tomam as suas decisões. Mas a sua postura ela vai ser preponderante para que essas pessoas, que ainda que se afastem de Deus, elas voltem. Então, mesmo que você pense assim: mas eu faço tudo certo, pastor. Continue fazendo. E ainda que a pessoa se afaste, ela vai ter motivos para voltar, porque ela está vendo na sua geração, a geração do compromisso, que existe possibilidade de volta e que vale a pena voltar. Eu queria dar alguns exemplos bíblicos, então, para isso. O primeiro exemplo é Abraão. Abraão, na opinião de vocês, sentou em que cadeira dessas? Crise, comodismo ou compromisso? Qual delas? Primeira, compromisso. Abraão, pai da fé. O pai da fé. Abraão sentou aqui nessa cadeira, realmente, de fato. Teve seus problemas, ele sentou aqui, ele era um homem de fé. Você pode ver várias vezes isso na Bíblia, a Bíblia repete isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí eu reforço essa frase falando de Abraão. Os homens de compromisso e mulheres de compromisso, eles pensam assim: primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois eu. Quando Deus pediu o filho de Abraão para ele, quando ele pediu Isaac, o que Abraão fez? Abraão, me dá teu filho. Senhor, pode pegar, é teu. Primeiro Deus, depois eu. É assim que o homem de compromisso pensa: primeiro Deus, depois eu. Aí veio a segunda geração, depois de Abraão. Quem foi filho de Abraão? Quem foi filho de Abraão? Isaac. O que você sabe sobre a vida de Isaac? O que você sabe sobre a vida de Isaac? A Bíblia não tem quase nada sobre a história de Isaac. Sabe por quê? Eu não estou querendo falar que é uma questão de salvação, mas porque a vida dele foi sem expressão, porque ele sentou nessa cadeira aqui do comodismo. Tanto que alguns teólogos dizem assim, que Isaac foi um
filho de um grande pai e um pai de um grande filho. Mas você não tem quase nada sobre ele na Bíblia. Volto a repetir, isso não quer dizer que ele não esteja salvo, não estou insinuando isso. Estou querendo dizer que a vida dele foi sem expressão. E aí nós temos a terceira geração, os filhos de Isaac, o filho de Isaac, muito conhecido, Jacó. Crise. Jacó, enganador. Se juntou com a mãe dele para enganar seu irmão e para enganar seu pai. Teve que fugir. Muitos enganos, a vida de Jacó foi uma confusão. Terceira geração. Vamos falar dele depois. Vamos seguir um outro exemplo. E aqui já estamos aqui chegando perto do final. Davi, na opinião de vocês, Davi, abre aspas, assassino, adúltero, mentiroso, vida dupla. Em qual dessas cadeiras Davi sentou? Agora ficou dividido, né? Agora ficou dividido. Agora já não tem mais aquela segurança de Abraão. Davi sentou na cadeira do compromisso, na cadeira comodismo ou na cadeira da crise? Na cadeira do compromisso. O que a Bíblia fala sobre Davi? Homem segundo o coração de Deus. E aí eu enfatizo uma outra frase agora falando sobre ele. Homens segundo o coração de Deus, como Davi, não são homens perfeitos, mas são homens coerentes. Quando Davi se deparou com o seu pecado, quando Natan procurou Davi, o que Davi fez? Davi, tu pecou. Davi tentou achar uma desculpa para dizer assim, não, foi por isso, foi assim que Davi fez? O que ele fez? Eu pequei contra o meu Deus. Ele se humilhou, e a irmã fez um gesto assim, se humilhou, ele se ajoelhou, se debruçou no pó e na cinza. Porque homens, segundo o coração de Deus, não são perfeitos, mas são homens coerentes. Quando erram, admitem, pedem perdão, se arrependem, se convertem. Davi era um homem assim. E veio a segunda geração depois de Davi, Salomão. Salomão sentou nessa cadeira. Salomão foi o homem mais sábio depois de Cristo que pisou nessa terra. Foi o homem mais sábio depois de Cristo. Mas Deus havia advertido Salomão de 3 coisas. Ele falou assim, olha, Salomão, tu não pode acumular nem ouro, nem dinheiro no caso, né? Tu não pode acumular cavalos, que seria um sinônimo nesse texto para exército. Você não pode fazer um grande exército, e você não pode acumular mulheres. Salomão foi um homem muito rico, você sabe disso, a Bíblia fala isso. Ele teve um exército fortíssimo. E quantas mulheres Salomão teve? 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres. Quantos estão aqui passando sufoco só com uma mulher? Levantem a mão. Amém. Ué, é bênção, porque quantos estão procurando uma mulher para ter dor de cabeça aí? Sei que tem. Você está com vergonha de levantar a mão, mas eu sei que tem. Olha aí, levanta uma mão lá atrás. Se uma dá trabalho, imagina 1000. Nossa, né? Imagina 1000. Salomão tinha 1000 mulheres. E ele desobedece o que Deus pediu. E o que acontece então? Salomão, ele começa a desviar-se do propósito de Deus. Aí pensa numa situação assim. Um dia pela manhã, Salomão, ele pega ali, são 1000 mulheres. Você acha que você conseguiria gravar o nome de 1000 mulheres? Salomão era extremamente prodigiosa, mas eu acredito que ele não gravou o nome, ele deu números. Tem gente que faz isso, né? 01, 02, você sabe, né? Então ele pensou assim, irmão, hoje, manda chamar para mim aí a 247. Chega a 247. Passa a noite com Salomão. Só que quando é de manhã, ali no de jejum, ela procura e diz assim, amor, que eu estou preocupado, estou triste. Ele falou, eu percebi que você está meio triste mesmo. O que está acontecendo? Amor, é que acontece o seguinte, o meu pai, que mora longe daqui, você sabe que ele mora em outro reino, o templo do Deus dele lá está meio depredado. Será que você não pode dar uma ajuda para ele lá, mandar um dinheirinho para ele? Aí falou, claro, amor, você sabe que você é minha predileta, né? Ele devia falar isso para as 1000, né? Você é minha predileta. Fez um cheque para ela e deu para ela. E ela, nem todas as mulheres são assim, mas uma grande parte são, pegou esse cheque, o que ela fez? Foi embora lá para a terra do pai dela? Claro que não.
ela passou lá com as 999 para mostrar o cheque dela. Olha o que eu ganhei do Sassá. E aí, na segunda noite, então Deus, Salomão manda chamar ali a 350. Chega lá, passa a noite, e ela também de manhã já começa a dizer assim, eu estou passando um problema, sabe, Salomão? O meu pai, que mora lá longe, está precisando assim, tá? Ele falou assim, não, por isso não. Então, já fez outro cheque para ela e deu para ela, e assim ele começou a fazer. Até que chegou uma e disse assim, amor, eu não queria que você mandasse dinheiro para o meu pai, que você fizesse isso, eu queria que você fizesse algo. Quando o meu pai viesse nos visitar, eu queria que ele tivesse um lugar para adorar o Deus dele aqui dentro, aqui perto da gente. Você pode construir um templo aqui para ele? E isso se repetiu muitas vezes. E começou no meio do povo de Deus a existir vários templos de povos pagãos, falsos deuses. Tanto que em segundo Reis, no capítulo 11, você vai encontrar o estado em que o povo de Israel estava quando Salomão morreu. Imerso no paganismo. Culpa de quem? Salomão, porque ele fez isso. Ele mandou construir vários templos aí no meio do povo. Se converteu, glória a Deus por isso. Mas ele era da segunda geração do comodismo. E veio uma geração após a ele. Roboão, filho de Salomão. Ele estava tão em crise, que ele não só criou um problema no meio do povo ali, ele dividiu o povo. Lembra o que aconteceu? 2 tribos ficaram ali com ele, Judá e Efraim, o resto, todas foram seguindo Jeroboão. Dividiu o povo, tamanha crise de Jeroboão. Davi, compromisso. Salomão, comodismo. Roboão, melhor dizendo, crise. Então você percebe que, biblicamente, você tem esses comparativos a fazer. E nessa manhã, eu queria lembrar vocês que a Bíblia trata esse tipo de pessoas, esse tipo de classe de pessoas de 3 formas. As pessoas que são compromissadas com Deus, elas são pessoas espirituais. As pessoas que vivem no comodismo são pessoas carnais. E as pessoas que vivem em crise são pessoas naturais, livres ao pecado. Ou a Bíblia apresenta, que é mais comum nós conhecermos, no livro do Apocalipse, pessoas quentes, pessoas frias e pessoas mornas. É o estado de Laodiceia. E aí eu quero que você entenda agora a aplicação para a sua vida, porque até agora nós só olhamos para os personagens da Bíblia. A pergunta que eu tenho para te fazer nessa manhã é a seguinte: em qual dessas cadeiras você está assentado? Você está nessa cadeira, a cadeira do compromisso? Você está sentado na cadeira aqui do comodismo? Ou você está sentado na cadeira da crise? Qual cadeira você está? E se por um acaso você já está sentado nessa cadeira do compromisso, amém, Deus seja louvado. Que Deus continue a te abençoar para que você seja uma mulher, um homem de compromisso, que saiba quem é Deus, que tenha experiência real com Deus, que você não precisa terceirizar a sua oração, que você não precisa terceirizar o seu relacionamento com Deus, mas que você saiba quem é o seu Deus, que você conheça o seu Deus, que se Deus haja na sua vida, que você consiga identificar as ações de Deus na sua vida. E mais do que isso, que as pessoas olhem para você e saibam disso, ao ver a sua vida, observarem, elas consigam determinar que você é um homem, que você é uma mulher com compromisso com Deus. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma que a maioria de nós, até porque isso é bíblico, talvez estejamos assentados nessa cadeira, cadeira do comodismo. Pessoas que não têm relacionamento íntimo com Deus, que entraram esse ano de 2021 sem pensar no que vão fazer esse ano, sem compromisso nenhum com Deus. Sabe que tipo de pessoas é essa? É aquele tipo de pessoas que, quando estão na igreja, são crentes. Cantam, louvam, oram, até pregam. Mas quando estão em casa,
A mesma língua que serviu para adorar a Deus aqui, para louvar, para pregar, está lá falando mal do irmão, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal de outras pessoas. E os filhos da terceira geração estão observando isso. Estão vendo que essa segunda geração é de um jeito quando está na igreja, mas é de outro jeito em casa. É de um jeito quando está no pequeno grupo, mas é de outro jeito no trabalho. É de outro jeito na escola, na faculdade. Confusão, comodismo, não sabem mais quem ela é. E essa geração, então, começa a criar uma confusão na sua mente também, entra em crise, porque não sabe que tipo de forma tem que ser, porque não tem exemplos mais. E nós temos a terceira geração, que está completamente perdida. Não sabe do Deus que abriu o mar vermelho, não sabe do Deus que pode acalmar a tempestade. E nessa manhã, para esse ano de 2021, eu queria fazer um apelo a vocês e a mim também. Que se por um acaso você está nessa cadeira da crise, que você faça como Jacó, que se assentou primeiro aqui. E na verdade, todos que passaram por essa cadeira do compromisso, também estiveram aqui em algum momento da sua vida. Passaram por um momento de crise, passaram por um momento de comodismo, mas eles em algum momento tomaram uma decisão e se assentaram nessa cadeira do compromisso. Você lembra as histórias de Abraão? Que ele tentou providenciar algo que Deus havia pedido. Ele mentiu. Você lembra da história de Davi, como eu falei aqui? Adúltero, mentiroso, assassino. A história de Jacó, que deixa de ser Jacó para ser Israel porque teve um compromisso com Deus. A história linda, que luta com Deus uma noite inteira para que Deus abençoasse ele. Então, nessa manhã eu quero pedir, apelar a você, que você, se de alguma forma você está sentado em uma dessas duas cadeiras, que você saia dessas duas cadeiras e vá para essa cadeira do compromisso. Que você tenha no ano de 2021 um compromisso real com Deus, que você saiba quem é Deus, que você, Senhor, você ore para Ele, Senhor, por favor, mostre-se a mim, me ajuda a te amar, eu quero te amar mais esse ano, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor, que seus filhos, que seus netos, eles possam olhar para você e dizer assim, o meu pai, o meu avô é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você que ainda nem tem filhos e netos está pensando nisso, que todos ao seu redor também pensem assim de você, que todos ao seu redor pensem isso de você. Amado Deus e bondoso Pai, só, Senhor, pelo Teu poder transformador, regenerador, nós podemos, Senhor, entrar em uma intimidade tal com o Senhor, que nós possamos pensar e ter a certeza que temos um compromisso contigo. Então, nesse momento, nós vamos te pedir, Senhor, e te dar autoridade para que o Senhor possa transformar a nossa vida, que o Senhor possa se mostrar a nós, que o Senhor possa transformar as nossas vidas e que nós possamos ter um real compromisso com o Senhor, assim como Abraão, assim como Davi, assim como Josué, assim como a Shirley, assim como o Fred, que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos viver uma vida em novidade, e que a partir de hoje, as nossas atitudes, tudo que vamos fazer e falar possam refletir o Teu caráter. Nos ajuda, Senhor. E se de alguma forma nós nos acomodarmos, e se de alguma forma nós entrarmos em crise, que o Senhor nos resgate. Obrigado por tudo. Te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, Senhor.